Como evitar o nervosismo na entrevista? Tem alguém que se sente nervoso, nervosa, ansioso nesse processo aí de entrevista de emprego? O conselho que eu dou para os meus alunos é: entrevista é um café de corredor. Se você ficar colocando na cabeça que entrevista de emprego é um processo opressor, é um processo em que vão fazer um raio-x da sua vida e tal, você vai ficar nervoso, vai ficar nervosa, ansiosa, e vai chegar lá e você não vai conseguir mandar bem, tá? Quando você pensa que entrevista de emprego é um café de corredor, pô, você tá ali no ambiente de trabalho, tem um lugar lá do cafezinho e tal, você sabe que aquele lugar do café do corredor é um local em que você não vai ser super formal, né? Você não vai estar dentro de uma reunião super formal de trabalho, uma palestra, não é para ser uma palestra, mas também você não vai ser super informal, né? Você não vai ficar xingando, botando no pé na mesa, não vai fazer nada dessas coisas, né? Vai ficar sem camisa. Nossa, por sinal, gente, se tem alguém que faz entrevista sem camisa, tem que parar com isso aí, viu? Entrevista online. Não façam isso não, homens. Isso aí é maluquice. Pelo amor de Deus. Já entrevistei gente assim que é desnecessário. Mas vamos lá. É um café de corredor. Então não é para nem ser tão formal, nem ser tão informal. É um café de corredor, tá? Bota isso na cabeça. E sendo um café de corredor, vocês vão ficar um pouquinho mais leves nesse processo. E qual o grande ponto aqui que eu ensino dentro do meu método, né? O meu treinamento se chama PRH, que é Processo Rico de Histórias. Porque a gente tem que ter um LinkedIn rico de histórias, currículo rico de histórias, GUP rico de histórias, e um processo, né, entrevistas ricas de histórias, processo inteiro rico de histórias. O que a gente vai ter que fazer no processo seletivo, na entrevista? Trazer nossas histórias. Quando a gente domina quais são as nossas histórias, não existe pessoa melhor no mundo para contar as suas histórias do que você mesmo. Por isso que eu não faço o currículo de ninguém, por isso que eu não faço o LinkedIn de ninguém, porque ninguém é melhor do que você mesmo para contar suas histórias no currículo, na GUP, no LinkedIn, na entrevista. E aí, na hora da entrevista, não existe certo e errado. É a sua história. Não tem como o recrutador falar, isso tá certo, isso tá errado. Não, porque é a sua história. Ninguém vai poder negar a sua história. É a sua, é só sua. Então, na hora da entrevista, vocês vão trazer as histórias de vocês. E aí você vai deixando o processo cada vez mais leve para vocês, porque é só trazer a sua história, tá? Então, tome cuidado aí, galera. E sem camisa. Tome cuidado com isso. Tem que trazer histórias. E até a aparência é uma coisa que traz histórias também, né? Se a gente se arruma. E tem uma coisa, quando eu sempre falo de histórias, tem muita gente que fala assim, Rick, você fala o tempo todo de falar, de trazer histórias, contar histórias e tal, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Tem alguém que acha que é tímido aqui? Eu sou uma pessoa que fico muito nervoso, muito nervosa na entrevista, enfim, e eu acho que eu não sei contar histórias, eu acho que eu não tenho uma boa comunicação. Como é que eu vou conseguir passar na entrevista assim? E aí, o que eu quero falar para essas pessoas que se sentem assim, mais tímidos, mais com a comunicação assim, meio, pô, fico nervoso, nervosa demais. O método que eu ensino aqui para vocês, gente, funciona para quem é tímido também. Também funciona para quem é tímido, também funciona para quem não tem uma comunicação tão fluida. Por sinal, eu sou tímido, tá? Talvez não pareça, mas é questão de treino. Cada live eu vou melhorando, cada live eu vou aprendendo e tal, e eu vou me soltando. Mas eu também sou tímido. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que, como a gente só vai trazer a nossa história, o que a gente sabe, o que a gente leu, o que a gente estudou no curso, o que a gente estudou na faculdade e tal, esse processo ele vai ficando um pouquinho mais leve. Um pouquinho mais leve porque é você que sabe o que você estudou, é você que sabe as ferramentas que você utilizava lá no passado, os números que você teve lá na empresa X, Y, Z, é você que sabe. Não é o recrutador que vai falar se é verdade ou mentira. E lá, na entrevista, você só vai alinhar expectativas, que foi o ponto que a gente falou no início aqui dessa aula. Alinhar expectativas. Entrevista é esse alinhamento, tá? E aí eu queria trazer só, mostrar aqui para vocês uma coisa legal, para quem falou aí que é tímido, que é tímida, bem rapidinho, esse aqui é o César, que ele também, não sei se alguém já assistiu a entrevista dele, ele foi aprovado em 33 dias na área de tecnologia, também é super tímido, pela comunicação você já percebe. E aí eu perguntei isso para ele, César, funciona para quem é tímido? Olha só. O PRH funciona para alguém que é mais tímido? Funciona assim, não funciona para todos os perfis. Eu sou um pouco reservado, introvertido, acho que acaba sendo um perfil muito comum, né? Quem é de TI, né? Tu deve lembrar que quando a gente começou, eu estava bem quietinho lá, não falava muito, receio.
Aí, à medida que eu fui vendo o povo compartilhando, eu fui ficando encorajado, sabia que eu ia ser acolhido ali, né, que eu ia levar pedrada, e eu fui me abrindo mais também, perguntando mais. Então, independente se você é mais reservado ou mais expansivo, você vai conseguir se encaixar dentro da comunidade. Ó, só pelo a carinha dele, você já vê que ele é mais timidozinho, né? E ele tá lá conversando comigo. Quem quiser depois assista a entrevista dele, 36 minutos, 33 dias aprovado. E qual é o grande ponto? Ele aprendeu a contar a história dele do jeitinho dele. Você não precisa ser expansivo, extrovertido. É contar a sua história. E consegue emprego aqui como o César conseguiu. Vale a pena, tá? Vocês assistirem a essas entrevistas dos dedicados especialistas.